Povo abençoado desse canal MVN Guanabara 2, que está sempre acompanhando a gente aqui, que tem acreditado naquilo que o Espírito Santo tem falado para a gente falar para vocês, né? Hoje eu estou aqui para a gente encerrar aquele estudo, né? Aquela palavra que eu estou passando aqui sobre o tabernáculo. Porque, minha gente, eu tenho falado o seguinte, que tudo que você olha na face da terra, se você olhar para a vida de um pássaro, de alguma forma Deus está querendo mostrar algo a respeito de Cristo e a sua igreja. Difícil eu falar isso, né? Mas um dia você vai entender isso. Se a gente olhar toda a Bíblia Sagrada, as histórias da Bíblia, por exemplo, você acha que o livro de Jonas não tem Deus não está mandando uma mensagem para o seu povo na face da terra? Claro que sim. E somente aqueles que têm passado pelo novo nascimento, quem compreende isso. Aqueles que têm passado pelo Calvário, né? Por exemplo, toda a história do livro de Ruth, a história do livro de Esther, a Sara e Abraão, a história de Moisés, a construção da arca. Meu Deus do céu, o livro de Jó, o livro todinho de Jó é para mostrar a característica da igreja verdadeira do Senhor na face da terra, capaz de servir ao Senhor na riqueza, na pobreza, na doença. Em todo momento ela não abandona a igreja verdadeira, ela está ligada no seu Senhor. E quando nós então falamos sobre isso, nós lembramos do tabernáculo. Aí eu volto aqui para você olhar comigo na tela, que nós vamos concluir falando sobre o tabernáculo. Está escrito que o altar do holocausto simbolizava o sacrifício, a punição do pecado. Olha só, né? Que coisa, né? Se a gente não entender que o mundo inteiro está sendo destruído pelo pecado, a gente não vai entender também o sacrifício, o verdadeiro e único sacrifício do Senhor Jesus, que foi feito para punir para sempre o pecado e abrir uma esperança para o seu povo. Mas isso já era apontado lá na época de Moisés. Todas as vezes que eles montavam aquele tabernáculo, e dentro do tabernáculo, o altar do holocausto, como eu já disse, né, a pia de bronze, o candelabro de ouro, o altar do incenso, a mesa com os pães da proposição, e o lugar santíssimo onde estava a arca da aliança, contendo dentro dela as tábuas da lei, o maná do deserto e a vara de Arão que floresceu. Todas essas coisas são muito significativas para nós e nós sempre aprendemos que isso apontava para Cristo, mas aponta também para a igreja dele aqui na face da terra, porque hoje a igreja do Senhor representa ele verdadeiramente aqui na terra, porque ela tem o Espírito dele. Ele deu poder para a sua igreja, então tudo aquilo que apontava para ele aponta também para a igreja. Não é demais dizer que a igreja verdadeira do Senhor já estava nos planos de Deus antes da fundação do mundo. Porque a igreja, gente, o mundo inteiro gira em torno de um casamento só, um casamento verdadeiro, único, que vai acontecer no final dos tempos, que é Cristo e a sua igreja. Onde vai ter a grande festa das núpcias do Cordeiro, como nós conhecemos no livro do Apocalipse. Mas tem também a falsa noiva, né? A falsa igreja, que lá no Apocalipse, ela é chamada de Babilônia, ela é chamada de grande prostituta, que é a mãe das religiões. Então nós viemos aqui, não foi para falar de religião, nós viemos aqui para falar de Deus, para aqueles que estão com sede de Deus mesmo. E isso vale a pena você entender, e eu também, a gente entender cada dia, que essa montagem do tabernáculo, até pelo fato dele ser móvel, né? A verdadeira igreja do Senhor, ela caminha, ela não é uma coisa formal. Então, o tabernáculo era móvel, as peças que estavam dentro do tabernáculo, cada uma delas sagradas, e apontava para Cristo e o seu povo exclusivo aqui na terra, que é chamado de igreja. E não fui eu que dei esse nome, não, foi ele mesmo. Ele disse: edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Glória a Deus por isso. Então veja só,
o altar do holocausto, a pia de bronze, e nós vamos para frente. O altar do sacrifício, o altar do holocausto, o pecador precisava passar pelo altar do sacrifício para ser aceito por Deus. Difícil da gente falar isso, não é verdade? Mas ninguém, nenhuma pessoa, por melhor que ele seja, jamais será aceito por Deus, no sentido de viver eternamente com ele na eternidade, a não ser se passar pelo sacrifício de Cristo, que é aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O sacerdote não podia comer a carne do altar. Tampou um pedacinho aqui. O fogo no altar era sinal da presença do Senhor. Olha que maravilha, né? Passando aqui, a pia de bronze. Quando Cristo morreu na cruz, sangue e água. Já falei isso aqui no vídeo, não falei? O sangue e água aqui, quando aquele soldado enfiou aquela lança no lado do nosso Senhor, saiu sangue e água. Falava da purificação e também da santificação na vida da sua igreja de verdade. Pastor de Deus, aonde é que está essa igreja? Quero ir para lá. Ela está em todo lugar. A igreja do Senhor está em todo o universo. Todo lugar a igreja do Senhor está estabelecida. Sabia disso? Então é só buscar uma igreja na qual o Senhor Jesus é de verdade o Senhor naquela igreja, né? Que não tem outras, né? Então ali é a igreja de verdade, que ensina a palavra de Deus como ela é, no seu sentido original. Por isso que nós estamos falando aqui do tabernáculo, porque o sentido original do tabernáculo, na verdade, apontava para Cristo e o seu povo na terra. O lugar santo estava o candelabro, a mesa com os pães da proposição e o altar de incenso. Vamos passar rapidamente aqui, porque o vídeo não pode ficar longo, né? Então, no lugar santo, primeiro era o pátio, onde estava o altar do holocausto, como nós falamos, e a pia de bronze, que representa quando nós aceitamos a Cristo e passamos então a ter a palavra como a regra de fé. Quando nós passamos agora a ser povo de Deus. E como povo de Deus, a gente só vai subindo, a gente nunca desce. E aí agora a gente entra no lugar santo, a gente vai compreender melhor o que representava aquele candelabro de ouro, com aquelas 7 lâmpadas acesas, que representa o brilho de Deus na vida da igreja, o Espírito Santo iluminando o nosso caminho, e também a igreja iluminando o caminho para as pessoas. A igreja tem que ser uma luz aqui nessa terra. Aí a mesa dos pães representa, aí a gente lembra da Santa Ceia, porque também aquilo ali representa Cristo, o verdadeiro pão da vida, que nós passamos a alimentar espiritualmente dele, e o altar do incenso. O altar do incenso que ficava o tempo todo ali subindo aquela fumaça que era colocada, aquelas ervas aromáticas, e aí subia aquele cheiro suave, que representa a comunicação do povo de Deus com o seu Senhor. Você já viu uma noiva que não comunica com o seu noivo? Ah, meu Deus do céu. Para falar, eu vou até parar um pouquinho aqui para falar de casamento. Casamento é a coisa mais linda que tem nessa terra. Toda vez que eu vou num casamento, eu lembro do único dia, do dia verdadeiro, do maior de todos os casamentos, em que a noiva do cordeiro se encontrará com o seu noivo. Mas enquanto ela está aqui, assim como aquele altar do holocausto, de dia e de noite, ficava subindo aquela fumaça, aquele cheiro suave, que representa a comunicação da noiva com o seu noivo, a comunicação da igreja, que é conhecida para nós aqui como oração. A gente não ora só 7 vezes no dia, a gente tem que orar 24 horas, até mesmo quando a gente está descansando o corpo, quando a gente está dormindo, a nossa alma, o espírito está falando com Deus. Essa é a verdadeira igreja. E é por isso que a gente tem prazer em servir o Senhor aqui na face da terra. Passando para frente. O candelabro, como nós já falamos, né, representa a presença de Deus, o altar de incenso, e também agora falamos aqui da mesa com os pães da proposição. E, olha, representa o corpo de Cristo, que se entregou por amor pela humanidade como verdadeiro alimento, o pão descido do céu, como está em João, capítulo de número 6. Todas as vezes
que o sacerdote olhava naquele pão, naqueles pães em cima daquela mesa, eles não sabiam, mas já estava apontando para Cristo e também para a igreja, tanto no sentido de que ela se alimenta do Senhor, assim como também ela tem que alimentar as pessoas que se achegarem até ali, alimentar com o verdadeiro pão, que é a palavra viva do Senhor. Olha que legal, que maravilhoso, né? E por último, já encerrando agora esse vídeo, no lugar santíssimo, a Arca da Aliança, com as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão que floresceu. Meu Deus do céu, como eu disse, quando a gente entra para a fé, a gente vai só subindo, 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 nunca descer, nunca mais descer para o mundo, para o Egito do pecado. Então aquele lugar santíssimo, onde era frequentado só pelo sumo sacerdote, uma vez no ano, lá estava a Arca da Aliança, que representa a presença viva do Criador aqui na face da terra. E é claro que isso fala de Cristo e a sua igreja. É claro que fala de Cristo e a sua igreja. Até porque lá, naquela Arca da Aliança, nela estava contido as tábuas da lei. E a verdadeira igreja do Senhor Jesus, ela vive esta lei. Ela vive esta lei na terra e ensina essa lei para as pessoas. Então ali era só uma figura. Assim como também o pote de maná, que representa aquela dependência total do Senhor no sentido de alimentar espiritualmente, como também a vara do Arão, que representa os milagres do dia a dia, que representa a vivacidade, a alegria do povo de Deus aqui na face da terra. Então é isso aí, minha gente. A Arca da Aliança, as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão que floresceu. No Êxodo 40, diz assim: Moisés não conseguiu entrar na tenda da reunião por causa da nuvem e da glória de Deus. A presença de Deus era tão completa que não havia espaço para ninguém, nem mesmo para Moisés. Quando a nuvem se levantava, os israelitas seguiam de viagem. O mesmo aconteceu quando o templo de Salomão foi dedicado ao Senhor, quando a glória de Deus entrou no templo e os sacerdotes não podiam entrar. Sabe o que significa isso, minha gente? E tem a ver com a igreja também. Significa que a obra do Senhor, a obra de Deus, a obra do noivo da igreja, ela é dele, exclusivamente dele. Viu que nem Moisés conseguiu entrar? Isso fala que ninguém nessa terra pode querer, ou pelo menos querer tomar o lugar de Deus e nem querer ensinar como se a igreja fosse algo de conhecimento, de sabedoria de homens aqui da terra. Moisés não conseguiu entrar, assim como também no templo de Salomão, os sacerdotes não podiam entrar, porque a presença de Deus, a glória do Senhor, ela é somente do Senhor. Então a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor, ela jamais vai querer tirar o poder, a glória do Senhor.